Eu tenho certeza que pelo menos uma vez você já ouviu falar sobre efeito placebo. Mas você sabe exatamente o que é o efeito placebo? Lembra na semana passada, no último vídeo, eu falei sobre o efeito nocebo, que é um efeito psicológico, que ele é meio que o oposto do efeito placebo. O efeito nocebo dificulta a sua melhora, enquanto o efeito placebo ele ajuda na sua melhora. E isso pode gerar uma confusão. Mas eu sempre ouvi falar que efeito placebo é ruim, eu não quero um tratamento placebo. Placebo não é um remédio que não funciona para o meu problema. Existem diferenças na explicação a respeito do termo em si. E é isso que eu vou explicar agora. Imagina, para explicar isso, eu vou fazer um exemplozinho bem prático. Imagina que eu inventei um remédio para dor de cabeça, estou pesquisando ele muitos anos, testei diversas vezes no laboratório, mas agora chegou a hora de eu colocar isso para a população. Mas antes de eu distribuir esse remédio para a população, eu tenho que testar em seres humanos, para saber se isso realmente vai ter o efeito que a gente imagina que tenha. E eu pego um montão de gente, quanto mais gente melhor. Imagina que eu pego 10 mil pessoas. Eu divido essas 10 mil pessoas em 3 grupos. Um grupo eu só vou dar água, não quero dar remédio nenhum. No outro grupo eu vou dar um remédio exatamente igual, idêntico ao remédio original, o remédio de verdade. Esse remédio falso, ele tem a mesma cor, peso, tamanho, cheiro, gosto. Se a pessoa esfregar o remédio na boca, ela não vai ter noção se ele é o verdadeiro ou se ele é o falso. Ok? Bota um do lado do outro, uma pessoa que não sabe qual é qual não consegue diferenciar, é impossível. Certo? Eu dou esse remédio falso para outro monte de gente. Quanto mais parecidos são os grupos em tamanho, melhor. E o terceiro grupo eu dou o remédio de verdade, mas eu não estou dizendo para as pessoas que aquele remédio é remédio de verdade. Eu só pego um copo d'água, dou o remédio e falo, toma esse remédio aqui, por favor, e eu fico lá observando. Olha, e aí, melhorou? Depois de alguns minutos, eu vou colhendo dados para saber se as pessoas melhoraram. O que a gente espera, de fato? Que o remédio de verdade, que tem todo o estudo em cima, traga benefício para as pessoas. Eu quero que esse grupo melhore mais do que os outros. Mas é normal a gente observar melhora nos outros grupos também. Então o primeiro grupo, que só tomou água, por exemplo, ele tem uma tendência de melhora por um fator que é bem fácil de entender, que nós chamamos de regressão à média. Algumas coisas, como por exemplo até uma dor nas costas para uma pessoa que não tem um problema de fato na coluna, uma dor nas costas ela tem uma tendência de melhora espontânea. Até uma dor de cabeça tem também. Eu estou usando o exemplo da dor de cabeça, mas a gente sabe que alguns tratamentos vão lidar com essa melhora espontânea. Claro que uma dor no joelho de um paciente que tem uma artrose já avançada não vai ter melhora espontânea. A artrose, uma vez diagnosticada, ela está com a gente para sempre, né? Mas a dor necessariamente pode ser contornada. Então a gente sabe que a dor de cabeça tem a melhora espontânea. Então esse grupo, o primeiro grupo, tem uma tendênciazinha de melhora espontânea. Outro fator, só o fato deles estarem sendo observados já gera neles também uma tendência de melhora. Tem outros fatores também que fazem parte desse processo que ajudam o grupo que não fez tratamento a melhorar, mas eles melhoram só um pouquinho, ok? Então eu não vou observar que todo mundo melhore 100% bem, que o tratamento só com água foi maravilhoso, né? O segundo grupo tomou um remédio falso. E assim como o primeiro grupo, esse pessoal tem esses mesmos efeitos. Eles acumulam um segundo efeito, que é o efeito placebo. Esse efeito placebo acontece só pelo fato de eles estarem fazendo um tratamento. Não importa se esse tratamento é verdadeiro ou não, se esse tratamento é bom, se ele é bem embasado, se ele tem referência, não importa. As pessoas que estão sendo examinadas, elas só pelo fato de estarem sendo observadas e recebendo um tratamento, vão ter uma possibilidade de melhora. E o terceiro grupo, que é o grupo que tomou o remédio de verdade, vai acumular o efeito desses outros dois grupos, mais o efeito do remédio, que é o que a gente quer. Ou seja, é a maior melhora. Para exemplificar isso melhor e ficar mais fácil de entender, eu adaptei um gráfico desse artigo aqui, ó. Deixa eu ficar um pouquinho mais longe. Esse artigo aqui, tá? É um grupo da Espanha, então deixei o título aqui para quem quiser buscar ele depois, ele é acesso livre. E aqui embaixo está o gráfico de cada um dos grupos. Então esse é o grupo que só tomou água, sem tratamento. Esse é o grupo que tomou o remédio falso, o remédio placebo, que é a barrinha vermelha. E esse é o grupo do remédio de verdade. Então ele tem o efeito da melhora espontânea, a melhora do efeito placebo e a melhora de fato acumulada do remédio. É claro que aquilo ali é só uma representação, só para a gente facilitar a conversa, porque os bloquinhos são do mesmo tamanho, mas isso não é tão simétrico assim. Cada estudo, cada tipo de tratamento que a gente está observando vai ter um modelo diferente de evolução. Isso funciona para todo tratamento que você faça. Pode ser um tratamento cirúrgico, pode ser um tratamento medicamentoso para uma dor de cabeça, como eu exemplifiquei, como para um câncer, por exemplo. Inclusive para um tratamento fisioterapêutico. E aí você pensa, o que eu faço com tudo isso? Então o placebo está me ajudando a melhorar? Sim, ele faz parte do seu processo de melhora, porque naturalmente o paciente quando chega aqui na clínica como um leigo, ele não tem poder
de entender, né, de pesquisar o suficiente para saber qual tratamento funciona de fato para ele. Ele acredita no profissional que está fazendo os estudos, que está se atualizando para poder realizar esse tratamento com ele. E aí é que vem o ponto importante. Muitas pessoas chegam aqui se lamentando, falando, olha, eu já fiz 30 sessões de fisioterapia. Isso é muito chato. Isso é chato para o paciente que fez o tratamento, isso é chato para a gente como fisioterapeuta de ouvir uma coisa dessa. E a primeira coisa que eu penso é, o tratamento que foi feito não está correto. Porque o tratamento tem que funcionar. E para muita coisa simples às vezes, que a gente observa aqui nas avaliações, por que o tratamento não foi feito? Tem paciente que chega aqui e fala que o fisioterapeuta nem botou a mão no joelho dele, vamos supor, ou no pé dele. Então a gente precisa saber o que fazer com o paciente para aplicar o tratamento e sim colher os resultados. Senão, o paciente fica naquelas faixas mais baixas e nunca alcança o 100%, que é a linha verde, que é o que o paciente quer de verdade para melhorar. Então, nossa responsabilidade é estudar o suficiente para entender o que fazer e fazer da maneira correta. Ok? É isso, vou ficar por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.